Quer aprender de uma vez, tintim por tintim, como fazer essas deliciosas empadas? Você vai aprender a fazer a massa, o recheio e vai congelar também. Então, vem comigo! Bom, eu comecei pela massa e aí foi 1 quilo de farinha de trigo. Farinha de trigo sem fermento, tá bom? E de boa qualidade. 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, noz moscada ralada na hora, eu gosto de um bom tanto, mas coloque aproximadamente 1 colher de café de noz moscada ralada, tá bom? Essa noz moscada ralada na hora, gente, é outra coisa, tá bom? Aquelas de pacotinho pronto, tem alguma coisa misturada que não é legal. Aí você vai estar vendo 4 ovos, mas eu coloquei 1 ovo a mais, então são 5 ovos nessa massa, tá joia? 5 ovos, eu utilizei ovos de tamanho grande, tá bom? E a proporção sempre assim, foram 500 gramas aí de margarina, porque é 1 parte de farinha de trigo a metade de margarina, tá joia? Sempre assim. Gente, é só misturar, não tem segredo. Misture esses ingredientes e ela, na verdade, já está pronta para ser usada, tá joia? Se tiver um dia de muito calor, deixa a margarina bem gelada, tá? Não é o caso aqui, aqui estava boa. Eu vou mostrar para vocês o que rendeu, tá? Ó, 1,740 kg rendeu essa massa. As forminhas de alumínio que eu utilizo, descartáveis, da vida. Essa embalagem tem 100 ml, tá? Eu peso para o fundo da massa 40 gramas, tá? Então, para o fundo da empadinha, nós vamos precisar de 40 gramas. Vou separar as bolinhas, isso facilita bastante para você que vai fazer em quantidade, tá joia? Faça as bolinhas, já coloque nas forminhas, já deixe, lógico, o seu recheio já vai estar pronto, geladinho, prontinho para fazer, ó. Espalhei tudo, reservei uma quantidade de massa para fazer as tampinhas, tá? A gente vai ter que cobrir a massa depois. Ó, como é que eu faço o fundo? Com os 2 dedões, você vai empurrando. Com o tempo, você vai fazer com bastante rapidez isso, tá joia? Não tem segredo, ó. Você vai apertando, você não pode deixar o fundo grosso e nem fininho. Aí você vai falar assim, como que eu vou conseguir fazer isso? Com o tempo. Tudo é prática, gente. É prática, vai fazendo que você vai conseguir, tá bom? Depois comenta aí como é que você está fazendo, se está fazendo para vender, está fazendo para a família, tá joia? Ó, mais uma vez, só e girando. Se você preferir, utilize uma forminha, uma dentro da outra, que dá mais firmeza, tá? Aí eu tô fazendo com uma só, mas se você colocar 2, dá mais firmeza para você não amassar a forminha, tá bom? Porque é isso, tudo é prática para que você não coloque nem pressão demais, nem de menos. Porque a sua forminha, a sua empadinha não pode ficar arredondada o fundo, tá bom? Olha só, dá uma olhada, eu fiz todas e cobri com plástico para que ela não resseque, tá joia? Tava um dia de bastante calor hoje, o dia que eu fiz essa massa. Hoje não, né? Eu fiz uma empadinha sem o requeijão no fundo e as outras todas eu coloquei o requeijão no fundo. Faça tudo linha de produção, viu, gente? Vai fazendo tudo de uma vez, facilita bastante o seu processo. Você viu, né? Eu coloquei requeijão primeiro em todas, depois eu coloquei recheio. A quantidade de recheio que vai por empadinha, aproximadamente 45 a 50 gramas, tá bom? Você vai colocar de recheio no total. Sempre abra entre 2 sacos plásticos, que isso facilita bastante o seu trabalho, você vai ver. Se você faz um teste na mesa direto e depois você experimenta fazer entre 2 saquinhos, você vai ver como facilita isso e ajuda bastante, tá? Se você não tiver esse rolinho que eu tenho, não tem importância. Utilize o saquinho plástico. Aliás, eu recomendo que você compre aquele rolo de saquinhos, porque é ele mesmo que você vai precisar para guardar recheios que sobrarem, salsinha congelar, frango para você congelar. Você vai ver no final do vídeo, eu preparei o recheio e eu congelo uma parte, tá? Isso vai te ajudar que você sempre tenha recheios prontos, ok? Ó, abriu entre 2 saquinhos, joga, sem tirar o saquinho, você vai com os 2 dedões fechar. Você
vai falar, por que que eu preciso usar o saquinho em cima? Porque senão vai ficar toda marcada a sua empadinha, vai ficar feia. Desse jeito ela fica perfeita, tá vendo? Ó, finalizo e aperta bem, porque quando você desenformar, não vai ficar as rebarbinhas, ok? Ó, você fecha bem, ela vai sair perfeita, ela solta perfeita, tá? Bora fazer a gororoba? Ó, só separar a clara da gema. Eu utilizei aí 2 ovos, foi suficiente. Um pouquinho de açafrão, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de azeite e mistura tudo. Gente, é um pouquinho de cada coisa, né? Porque vai dar cor, vai dar brilho e vai dar sabor. Tá joia? Comenta aí o que você achou da gororoba. E, gente, é só pincelar. Você pode congelar. Vamos supor que você vai congelar desse jeito. Pincela o ovo para congelar, tá? Fica perfeito, pode acreditar em mim. Então, se você quiser congelar elas cruas assim, você pincela o ovo, põe no seu freezer, põe numa bandeja, põe no freezer, depois você embala, tá bom? Facilita bastante. Olha, ó, deu certinho, 2 ovos para essa quantidade de empadinhas aí que renderam, ok? Depois eu vou marcar no final do vídeo quantas empadinhas renderam. Olha que lindas que ficaram. Perfeita, gente. Depois é só pôr nessa forminha de papel e vender. Ó, olha, eu congelei. Congelei elas cruas e congelei assadas, tá? Ó, assim que você embala, põe a etiquetinha e tá pronta. Vamos fazer o nosso recheio de frango? Bom, começo colocando frango congelado para cozinhar. Coloco uns temperinhos, água, eu coloquei aproximadamente aí 1 litro de água, uma pitada de sal, coloquei chimichurri, que eu uso sem pimenta, mas se você gosta de pimenta, ponha pouca, mas ponha pouca pimenta, lembra que se você for vender principalmente. Um pouquinho de açafrão na água e umas folhinhas de louro. Gente, isso aí é o suficiente para você ter um caldo muito gostoso. Que, aliás, se você quiser fazer massa de coxinha de salgado, esse caldo fica perfeito, tá bom? Tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer a coxinha. Com esse caldo fica perfeito. Eu utilizei o processador, mas se você desfiar na mão, fica perfeita também, tá? Ó, pesei, embalei nesses saquinhos, então se você for guardar, põe etiquetinha. Essa caneta é uma caneta permanente, então, mas eu recomendo que você compre umas etiquetinhas. No Mercado Livre você compra tão baratinho um rolinho de etiquetas, tá joia? Põe a data de fabricação, validade, no freezer, 90 dias. Tá bom? Agora, se você for colocar na geladeira, eu recomendo que você no máximo use em 2 dias. Esse frango assim, sem tempero. Agora vamos fazer um recheio? Eu utilizo bastante cebola, gente. Cebola e alho, tá? É uma delícia. Chimichurri, sempre sem tempero. Sem pimenta. Açafrão, ó, refogo. E você viu que eu utilizei óleo de soja, né, gente? Se quiser trocar o óleo de soja por manteiga, aí é por sua conta e risco. Mas vai encarecer um pouquinho mais, pensando sempre na venda. Tá joia? Ó, peguei o nosso frango, que poderia estar congelado ou não. Se tivesse congelado, era só você pôr no micro-ondas um pouquinho, que ele descongelava. Mas só fiz assim para vocês verem como que dá para fazer o processo. Dá aquela refogada para dar sabor. Lembrando porque esse peito de frango, ele só tinha um pouquinho de sal lá, tá bom? Então a gente precisa dar sabor. Tomatinho, tá? Dá uma boa refogada nesse tomate para não azedar o recheio. Coloca um tanto de sal, você vai ter que acertar o sal, tá bom? Salsinha, gente, eu sempre tenho salsinha congelado. Compra de maço, que sai mais barato, aqueles mações. Você pica, separa tudo em potinhos, azeitona e tá pronto o seu recheio maravilhoso. Aí não tem requeijão, eu não pus nada de requeijão nesse recheio, mas você poderia pôr, tá? Para ficar um recheio cremoso. Eu não quis colocar, tá bom? E é isso aí, gente. Tá aí o resultado, olha as fotos das nossas empadinhas. Comenta aí o que você vai fazer, de onde você é. Muito obrigado por você estar aqui, Deus te abençoe. E comenta aí, se tiver dúvida, comenta, que eu tô preparando um e-book também. E eu aproveito e já respondo todas as perguntas para colocar as dúvidas no e-book. Tá joia? Deus abençoe. Até um próximo vídeo.